Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazendo para vocês um pouquinho, uma parte pequena da minha história. Eu tenho muitas histórias, mas essa é uma parte pequena que eu gostaria de compartilhar com vocês, conforme o tema que foi escolhido para esse vídeo. E eu estava sozinha aqui pensando cá comigo. Hoje eu tô na fase adulta e tal, e a gente passa por alguns processos que muitas vezes a gente não gostaria de passar e a gente não quer passar. E esses processos, às vezes, fazem a gente pensar, repensar e lembrar da nossa infância. E eu lembrei da minha infância com o processo em que eu estou passando. Porque eu conheci a igreja, eu era ainda uma criança. E me batizei ainda pré-adolescente, muito nova. E algumas pessoas me perguntam, qual que é a influência da igreja para você? Foi muito grande a influência da igreja para mim. Não apenas pelo âmbito social, mas principalmente pelo emocional. Porque todas as vezes em que eu ia à igreja, eu me sentia acolhida por um Deus de uma forma diferente. Eu não tive referência paterna na minha criação. A minha mãe, ela me teve com muita dificuldade, me criou com muita dificuldade também, né? Dentro daquilo que ela conhecia, que ela entendia que dava para criar. Mas a gente veio crescendo, tanto eu quanto as minhas irmãs, com algumas faltas. E essas faltas, elas estavam ligadas mesmo a alguns sentimentos, na realidade. Porque no passado, a minha mãe precisava trabalhar muito e ela não conseguia dar pra gente aquilo que ela precisava. E quando eu ia pra igreja, eu me sentia amparada. Algumas pessoas já sabem dessa parte, mas para quem não sabe, eu vou compartilhar aqui. Eu amava ouvir as historinhas bíblicas, porque nas historinhas bíblicas eu entendia que todas aquelas situações que eu estava passando na minha infância tinha esperança. Toda aquela situação poderia passar. Inclusive, tinha um louvor na igreja que é Não Me Esqueci de Ti. Faz parte do Inário Adventista. Não Me Esqueci de Ti. E todas as vezes que eu ouvia, ainda muito novinha, lacrimejava os meus olhos e eu me transportava para um outro universo. Porque eu tinha a certeza de que eu não estava só. Eu tinha certeza que por mais que o mundo e as circunstâncias fizessem com que eu entendesse que eu estava sozinha, eu não me sentia sozinha. Eu sabia que a minha referência paterna, ela não era terrestre, mas ela era celeste. E foi aí onde uma chavezinha virou em mim. Eu consegui ter uma energia e uma força do tamanho do vulcão para conseguir lidar com tudo que eu enfrentava no meu caminho. Eu já passei por muitos traumas. Eu já casei muito novinha, não deu certo. Acabei me separando porque eu tinha um pouco desse trauma da falta do amor, da referência, e eu não sabia lidar com isso muito bem, então não deu muito certo. Eu já entrei na igreja e já saí da igreja porque eu também achava que as pessoas eram meio complexas dentro da igreja e eu não me sentia acolhida por elas. Quando dava aqueles meus surtos e meus traumas, o vulcão se apagava e eu ficava muito mal. E com tudo isso que foi acontecendo ao decorrer da vida, eu me tornei mãe. Eu sou mãe de duas garotinhas, da Júlia, que hoje ela é uma pré-adolescente, tá fazendo 12 anos, e da Alice, que tem 7 e vai fazer 8 anos. E quando eu me tornei mãe, as coisas elas mudaram um pouquinho mais. Porque eu entendi que as minhas filhas precisavam dessa referência paterna, sabe? E eu lutei com unhas e garras para que elas não sentissem as mesmas dores que eu senti na minha infância. Eu lutei com unhas e garras para que elas entendessem que existe um Deus que pode fazer essa referência principal, independente do que o ser humano, genitor, pudesse trazer para elas. Enfim, só que recentemente eu passei por uma situação muito complexa e eu gostaria de dividir com vocês. Eu fiz parte de uma reunião importante e dentro dessa reunião importante, alguém se levantou ali e trouxe algumas informações que não eram coerentes com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo ou com aquilo que eu fiz. E aquilo me deixou muito enfurecida, muito brava. Eu já falei em alguns vídeos sobre momentos difíceis e tal, mas era esse. E eu me senti sozinha. Eu me senti sozinha. O meu gatilho emocional, ele instalou lá da minha infância, sobre o meu momento de solitude. Mas não uma solitude boa, uma solitude de você não ter ninguém para te defender e você perder a voz para se posicionar e falar aquilo que é necessário.
E aí, nesse momento, eu me senti tão mal, que eu saí daquele ambiente chorando. E até agora ainda me emociona, como se eu não tivesse a presença do meu pai. E até o meu Pai Celeste, naquele instante, parecia que ele não estava lá. Parecia que ele estava em outro ambiente e eu estava só. E eu me isolei. Entrei no meu casulo e comecei a ter várias perguntas dentro da minha cabeça. Foram várias dúvidas ao decorrer do tempo. Sobre a presença de Deus, sobre a presença das pessoas, sobre a confiabilidade com as pessoas, sobre muitas questões que muitas vezes a gente passa e não tem coragem de falar. Pois então, só que aí Deus ele me ajudou a abrir esse canal para trazer coisas que eu já vivenciei e coisas que algumas pessoas têm trazido para mim, para que eu possa compartilhar com vocês e ajudar não apenas o ambiente onde eu moro, não apenas a comunidade onde eu vivo, a igreja, a cidade, mas que de alguma forma eu consiga alcançar mais pessoas, compreendendo que você não está só. E uma das minhas terapias foi me ensinado que eu posso abraçar a minha criança interior, que estava lá atrás e que se sentiu só. E houve um momento em que eu orei com muita força, com muita intensidade, para que Deus ele me ajudasse a vencer essa minha dificuldade terrível do meu passado e que eu estou trabalhando em terapia para poder vencer, mas que no momento eu não estava conseguindo lidar. E meus queridos e queridas, eu gostaria de dizer para vocês que Deus ele me teletransportou para esse momento. E eu senti ele me abraçar. Eu senti de um modo muito especial ele me acolher e ele dizer: eu estou aqui, você não está só. Eu não sei a durabilidade final que esse vídeo vai trazer para você, porque eu vou falar e eu não vou contabilizar, mas eu gostaria que você ficasse até o fim para você compreender o que eu vou trazer para você. Eu, Cleo, não sei quem você é. Não te conheço. Não sei aonde que você está e você pode estar ouvindo esse vídeo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se em algum momento a vida ela te trouxe trauma, ela te trouxe tristeza, ela te trouxe angústia, fez com que você, assim como eu, se fechasse no seu casulo, com falta de confiança, talvez nas pessoas, com falta de confiança, talvez na igreja, com falta de confiança, talvez no seu profissional, com falta de confiança, talvez para construir uma nova família, com falta de confiança em qualquer outra questão que talvez você esteja passando e eu não saiba. Eu quero dizer para você que a existência de Deus não é carochinha. Ele realmente existe. E ele realmente pode nos ajudar nos nossos momentos mais impactantes que possamos estar. Hoje eu estou conseguindo falar com você muito tranquila e de boa. Mas há dias atrás eu não queria ver ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Eu ainda estou um pouco magoada e ferida. Mas eu tenho a certeza de que eu não estou só. Eu tenho um Deus que tem usado pessoas para me alcançar, para me acalmar, para me acalentar. Pessoas que às vezes nem sabem o que eu passei, mas de alguma maneira Deus tem me enviado para me fortalecer. E com isso, essas pessoas, de algum jeito, me trouxeram até aqui. E eu estou aqui com você. E Deus está me levando até você para te dizer que Ele te ama. E que isso vai passar. E que são fases. As fases ruins passam. Mas você não pode deixar de confiar. Não pode deixar de acreditar. Você não pode perder a tua esperança e desistir. A desistência não foi feita para você. Porque Deus ele te criou com um propósito especial. Os propósitos, eles são amplos. Eles podem estar sendo distribuídos dentro das igrejas, dentro da escola, dentro de vários ambientes. Ele pode estar sendo distribuído dentro da família como o papel de um pai. Você só não pode desistir. Você precisa acreditar que Deus criou você por um propósito especial. Você é especial.
Ainda que as pessoas digam ao contrário, ainda que elas queiram denegrir a tua imagem, ainda que elas queiram denegrir o que você faz, ainda que elas queiram denegrir qualquer coisa a teu respeito, não deixe, acredite que Deus está com você. Ele te ama, você não está só. Você só precisa fechar as tuas mãos assim e confiar e acreditar, orando, conversando com Ele, contando para Ele o que você está sentindo, toda a tua dor. Mas você precisa ser sincero e ter fé para que Ele abençoe você. Vamos fazer uma oração bem rapidinha? Grandioso Deus, eu quero te agradecer pela vida dessa pessoa que está ouvindo esta oração. Eu quero te pedir que o Senhor traga uma bênção especial sobre a vida dela, que você cubra ela com teu manto, que você reestabeleça as forças do seu coração e a sua energia, que o Senhor possa ajudá-lo a compreender que essa pessoa ela não está só, mas que existe um grande Deus interessado em ajudá-la. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, foi muito bom falar com você, foi muito bom estar com você. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha para mais pessoas que precisam. E se você tem uma experiência legal para contar, pode compartilhar aqui comigo. Eu sou iniciante, mas eu vou gostar muito de ter você pertinho de mim. Beijo, fica com Deus.